Olá você, tudo bem? Mais uma vez de volta com o programa Bate-Papo Ideal pela TV Ideal no www.tvideal.tv. Hoje estamos recebendo a presença do presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, o vereador Sidney Teixeira, do PEN, Partido Ecológico Nacional. Sidney, tudo tranquilo? Tranquilo, Osmar. É um prazer estar recebendo você novamente no nosso programa Bate-Papo Ideal. E é um prazer para nós estar de volta. Sidney, Volta Redonda, nos últimos dias, viveu uma leve turbulência com algumas notícias, principalmente com relação aos servidores públicos estaduais. A questão dos confiscos de recursos por parte do governo federal, do Estado, né, a dívida do Estado, isso provocou uma apreensão aos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Volta Redonda e em região também. Não todo o Estado, mas a gente fala mais por Volta Redonda e região. O comércio de Volta Redonda sente esse problema, porque é a falta do recurso do servidor, que o servidor não pode quitar com suas obrigações e tudo mais. Como você avalia, você sendo servidor público, como você avalia essa situação do governo? Eu entendo, Osmar, que isso é o reflexo, primeiro, da crise que o nosso país vem passando desde o ano de 2014. Segundo, é o reflexo da irresponsabilidade daqueles, os gestores do nosso Estado, né, que estão na mídia todos os dias, onde a justiça tem dado satisfação à população sobre as suas irresponsabilidades à frente do governo do Estado. A desorganização refletiu diretamente na folha de pagamento dos servidores do Estado. Hoje você tem algumas categorias que estão com seus salários parcelados em 6, 7, 8, 9 vezes, salários de novembro, dezembro, janeiro. A exceção tem sido a segurança pública, né? Até mesmo acho que pela movimentação que foi feita na Assembleia Legislativa quando da votação de alguns pacotes de medidas enviados pelo então governador, né, pelo atual governador Luiz Fernando Pezão, e isso não tem como não refletir no comércio, não tem como não refletir na atividade comercial do nosso município, né? Nós temos inúmeros servidores públicos, como você falou, também hoje sou militar da reserva remunerada, nós estamos sem nosso 13º, mas ainda entendemos e compreendemos um pouco, porque tem companheiros nossos, né, servidores do Estado, da educação e da saúde, que estão com os seus salários parcelados, né? Não se fala em pagamento de 13º a nenhuma categoria, até agora não se falou nisso. Então a avaliação que nós fazemos é que a falta de planejamento lá atrás, né, quem assumiu o governo certamente sabia, porque os indicadores econômicos já mostravam que o nosso país passaria por uma crise econômica. Sim. Então isso tinha que ter sido administrado lá atrás e não foi. Então hoje nós, servidores, nós, a população, nós, comerciantes, né, e eu falo por eles aqui, pela categoria, o empresariado sofre as consequências dessa irresponsabilidade da administração do nosso Estado. No caso específico dos policiais militares, teve o problema da RAS, né? O RAS é um pagamento de atividade que os policiais fazem em horário extraordinário, né? Então, antigamente o policial militar fazia, e o policial civil também, e também o agente de DESIP fazia serviços extraordinários e nada recebiam. Houve um avanço, né, e passaram a receber por esse serviço extraordinário. Fato é que com o advento da crise, né, com o agravamento da crise, essas horas extras, vamos chamar assim, né, elas deixaram de ser pagas também. Então muitos trabalharam por alguns meses sem receber e essas coisas também precisam ser atualizadas. Uma outra avaliação que eu gostaria que você fizesse, ainda em cima da questão do policial militar hoje, principalmente o filho de Volta Redonda, o filho do Sul Fluminense. Essa transferência, quando o policial militar ele vai para a academia, ele é aprovado no concurso, vai para a academia lá no Cefap, faz o curso todo e tal, e depois ele é direcionado para ficar no Rio de Janeiro em UPPs. Qual a sua avaliação desse posicionamento? Para mim, primeiro, a política de UPP para mim é uma política fracassada, hoje. É uma política fracassada.
Num primeiro momento, se a política tivesse sido levada a sério, com valorização dos profissionais, valorização do seu local de trabalho, valorização do seu equipamento de trabalho e realmente a imposição do poder público em cima da criminalidade, da marginalidade, talvez a política tivesse dado certo. O que houve é o seguinte, criaram a política, colocaram ela dentro das comunidades e não apoiaram. Não se resolve o problema social só com polícia. A maioria dos problemas das comunidades ele também envolve, principalmente, questão social. Então você tem que entrar com ação social dentro das comunidades para que você possa trazer a comunidade de bem para o lado da polícia, né? E do próprio governo do Estado, né? E não houve. Hoje a definição que eu faço é que a política de UPP é uma política fracassada, é uma política que coloca, como você diz, o policial recém-formado dentro de uma unidade de polícia pacificadora nas comunidades, um policial que não tem uma experiência de trabalho ainda, ele simplesmente fez uma academia, né? E ele vai para o confronto direto com o marginal, que tem um aparato de armamento muito melhor do que a polícia. Isso não é culpa do policial, isso não é culpa da sociedade, né? Digo eu a você que quando eu entrei na polícia, isso há alguns anos atrás, né? Nós saímos da academia e ficávamos 30 dias com um policial mais antigo, fazendo um estágio, né? Fazíamos estágio em áreas de risco também e gradativamente éramos preparados, né? Hoje não, eles se formam, saem, vão direto para o UPP e vão direto para o enfrentamento, né, para o confronto com essa marginalidade que está ali, não tem nada a perder. Ali é o lugar deles, conhece cada canto, cada viela, cada saída, cada entrada. Às vezes já nasceu, já cresceu, já nascido e criado ali, né? Criando até as áreas de então, de acesso hoje eu entendo que a política de segurança pública empregada com as unidades de polícia pacificadora, ela é fracassada no sentido de não se apoiar o profissional, de não se dar meio ao profissional, e aí logística, né? De equipamento também. Mas mesmo assim, a presença policial com a UPP ajuda a comunidade. Em parte, ajuda muito a comunidade. Dá a sensação de segurança, que é o que as pessoas precisam. E em alguns lugares, essa sensação de segurança já não existe mais. Porque a criminalidade já cresceu de tamanha forma que a unidade, a UPP, ela é ilustrativa em alguns pontos do nosso estado. E assim, em uma palavra ou em uma frase, como você poderia avaliar hoje a questão da segurança pública dentro da nossa cidade de Volta Redonda? Osmar, eu não vou definir em uma palavra, eu vou dizer a você que hoje se faz milagre em Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade com 300 mil habitantes, tem um batalhão que hoje deve ter um efetivo em torno de 600 homens. E aí quem ouve a gente falar pensa assim, pô, 600 policiais, onde estão eles que a gente não vê? Mas nós temos um regime de escala de trabalho, né? Eles não trabalham todos no mesmo Não trabalha só em Volta Redonda, tem Pinheiral também. Porque a área do 28 aqui é Volta Redonda, Pinheiral e Barra Mansa. E tem que cobrir os 3 municípios num regime de escala. Ninguém pode trabalhar 24, 24, 24, né? Há um regime de escala. As viaturas estão sucateadas. O empresariado da cidade, o poder público tem ajudado no que pode. E eu aqui quero registrar assim, o empenho do atual comandante do batalhão, Coronel Portela, que com muita sabedoria tem conduzido essas dificuldades, né? Tem administrado, melhor falando, essas dificuldades. Também quero registrar aqui o empenho do Dr. Eliezer, né? Que tem tentado de todas as formas, apesar das dificuldades, cumprir o seu papel junto com seus delegados adjuntos e toda a sua equipe de delegacia. E eu volto ao Coronel Portela também para registrar o esforço dos policiais militares de Volta Redonda. Sem o empenho pessoal de cada um desses policiais civis ou militares, nós estaríamos numa situação muito difícil em Volta Redonda. Muitos deles fazem uso do seu conhecimento pessoal para poder consertar as viaturas que trabalham, para não parar, para que o serviço não pare, né? E o batalhão e a delegacia vão fazendo o que podem com o pouco que recebe ou quase nada, né? Então, hoje o que acontece em Volta Redonda é que nós somos agraciados, nós somos abençoados por Deus pela situação, o estado do jeito que está, uma situação controlável, entendeu? E não no estado que Rio de Janeiro se encontra. Ok. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos rapidamente para falarmos de política local, Câmara Municipal de Volta Redonda. Não saiam daí, voltaremos já já.
TV Ideal. Nossa cidade na TV. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Ideal pela TV Ideal no www.tvideal.tv. Hoje, mais uma vez, na presença do vereador e presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Teixeira, do Partido Ecológico Nacional. A Câmara Municipal, os 21 vereadores tomaram posse em 1º de janeiro. E qual a avaliação que você faz hoje desses 90 dias, quase 90 dias, de mandato legislativo, de trabalhos na Casa Legislativa de Volta Redonda? Osmar, eu entendo que tanto os vereadores que chegaram como os que já estavam na casa, e eu sou um exemplo disso, né? Todos têm se empenhado de uma forma bastante incomum para somar esforços e ajudar o município de Volta Redonda. Já começaram a apresentar os seus projetos de lei, né? Os seus requerimentos, as suas indicações de melhoria para a nossa cidade. Nós conseguimos, os 21, né, na presidência não faz isso sozinho, acabar com toda a demanda que estava represada ainda do ano anterior, né, toda a demanda de votação de matérias que estavam represadas do ano anterior, que não conseguiu ser votada. Nós acabamos agora do dia 16 de fevereiro até agora, nessas sessões, também, né? Nessas sessões que nós tivemos aí, nós fizemos sessões muito extensas, mas acabamos com toda a demanda que estava represada e nós vamos começar a trabalhar com os novos projetos que estão chegando, tanto dos vereadores antigos como dos novatos, né? Então, os pareceres da consultoria jurídica e das comissões da casa já estão saindo, esses projetos já estão voltando para a pauta e vamos iniciar aí os trabalhos com as novas ideias. Politicamente falando, a casa vem caminhando de forma parceira com o Poder Executivo, né? Para que a gente consiga juntos aí, o Poder Legislativo e o Executivo, construir uma cidade cada vez melhor para a nossa população. Não há que se falar em momento algum de que hoje há a intenção de se engessar o Poder Executivo na Câmara Municipal. É unânime a ideia de se ajudar, de se andar de mãos dadas, né? De se somar forças por uma cidade melhor. Até porque são representantes, cada um em seu setor, de toda uma sociedade, né? Então, o prefeito representa uma grande parte da sociedade de Volta Redondense e os vereadores também, grande parte, quer dizer, ou a maioria dessa comunidade de Volta Redonda. Então, o vereador, a conversa, como diria o próprio prefeito, né? É o diálogo. O diálogo. O vereador, Osmar, ele é o ente político mais próximo de comunidade, né? Então é muito mais fácil o cidadão ter acesso a um vereador do que o próprio prefeito pela demanda de atividade que o prefeito tem também. A relação, né, é muito mais pessoal, né, do então, vereador. O que acontece? Nós captamos muita coisa. E essa abertura de levar até o prefeito e ter uma solução, ela tem sido muito boa. A dificuldade que nós encontramos hoje, e aí essa dificuldade vem do Poder Executivo, é a falta de algumas coisas, de algum material em algumas áreas. Para se comprar tudo no poder público, você há que passar por licitação. A lei de licitação e a lei de responsabilidade fiscal, com toda sinceridade do meu coração, quando fizeram essas leis, fizeram em tempos em que se achava que só ladrões iam administrar, né? Só ladrões seriam gestores públicos. Então você, por mais que queira caminhar de uma forma mais objetiva e também economizar, para o poder público é mais difícil. Tudo que você vai pedir em termos de orçamento, né, e de tomada de planilhamento, né, de custo para o poder público é mais caro do que você chegar no balcão e comprar. Nós já fizemos essa experiência de chegar na papelaria, um pacote de papel para mim, pessoa física, ele custa X. Para a Câmara Municipal, ele custa X mais Y. Entendeu? Então, ele vem sempre majorado. Quando a gente cumpre todo o procedimento, né, para poder fazer os orçamentos e tal, você observa nitidamente que há uma exasperação do preço quando se fala em vender para o poder público. Nós vamos conversar em outra oportunidade com relação a essa diferença de preço, que eu creio que a Câmara poderia também
contribuir junto ao Executivo para se conversar com o empresariado e começar a baixar esse preço, esse custo para os serviços públicos, até para poder ajudar a sair do problema que hoje é crise. O problema, Osmar, é que há uma cultura no nosso meio de que o poder público não paga. Mas não é todo gestor que está à frente de determinado poder que não paga. Entendeu? E aí você carrega um pouco, você sofre o reflexo dessa cultura de que o poder público não paga. Em relação à Câmara Municipal de Volta Redonda, eu não tenho nenhum problema com isso, nós não tivemos nas presidências passadas, não estamos tendo. Tudo que a Câmara comprar, ela vai honrar e vai pagar, né? Então logo seja cumprido todo o certame de licitação, de recebimento, de conferência de material, nós vamos pagar de imediato. Tá ok. E outra coisa, Jim, a Câmara Municipal hoje, muito se fala que ela tomou, internamente, criaram-se alguns grupos, posicionamentos, alas políticas dentro da Câmara. A última informação que eu obtive é que haveriam 14 vereadores de um lado, não que fossem contra os outros 7, mas 14 de um lado, 5 de uma outra posicionamento e 2 que se consideram independentes. Mas, quando se vê votação, quando se acompanha votações na Câmara, você acaba observando que 21 vereadores, hoje, são independentes. Tem posturas independentes, porém, eles negociam entre aqueles acordos, negociações que tem internamente, eles se avançam em algumas situações. Existe mesmo essa divisão de 14 com 5, com 7 ou com 2? Osmar, então logo passada a eleição, nós juntamos um grupo de 14 vereadores para poder tratar da eleição das mesas diretoras. Das mesas diretoras do ano 2017, 2018, 2019 e 2020. Né? Então, eu queria até aproveitar a oportunidade para esclarecer isso à população, que não há um grupo de 14 vereadores, um bloco de 14 vereadores que seja de oposição ou de situação do prefeito, entendeu? Você falou, cada um tem a sua postura política, eu no meu caso venho caminhando com o meu mandato com muita independência e muita transparência. Esse bloco de 14 nós criamos para a eleição da mesa diretora, conforme eu lhe falei, e nós definimos, né, como maioria, nós somos 2/3 da casa, quem seriam os presidentes, os primeiros secretários, segundo secretário, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente ao longo dessa legislatura. Ponto. Esse é um ponto, né? Esse outro bloco de vereadores, que são os outros 7, não participaram desse conjunto de ações em relação à mesa diretora, né? Mas a Câmara hoje caminha 21 vereadores, assim, num objetivo maior, que é apoiar o Poder Executivo para se construir uma cidade cada vez melhor. Não há que se falar em oposição política ao chefe do Executivo, não há que se falar em divergência política a ponto de ser oposicionista de um vereador com o outro ali dentro. Para quem frequenta as sessões da Câmara está vendo que há uma harmonia até na votação das matérias, quer seja de iniciativa desse grupo de 14 ou dos outros 7 ou 5, como você define, né? Realmente no grupo desses 7 vereadores, 2 têm às vezes votado com os 5, às vezes não, mas aqui também no grupo de 14, às vezes você tem votos da maioria para algum que seja lá dos 7, alguns votam a favor, outros contra, então tem sido uma coisa muito democrática. A coisa tem sido bastante discutida, né? Lá é o parlamento, é para isso mesmo, né? E o bom disso é que a população vai vendo através da nossa transmissão online como tem sido a postura de cada vereador que eles colocaram dentro da Câmara para representá-lo. Perfeito. Vamos voltar para um rápido intervalo e no próximo bloco falaremos com o vereador Sidney Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, sobre a lei que regulamenta a atuação dos vendedores informais, os ambulantes, em Volta Redonda. Um instante só. TV Ideal, nossa cidade na TV.
Olá, voltamos com um bate-papo ideal. Hoje na presença do vereador e presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Sidney Teixeira, o Dinho. Presidente, a lei que regulamenta a profissão do vendedor informal dito ambulante. Conta pra gente o que foi feito pela Câmara Municipal, mais precisamente pelo seu mandato. A lei é de nossa autoria, né? Um projeto de lei construído com muita cautela e ao longo de um tempo, né? Nós vivenciamos entre os anos de 2013 e 2016, mais precisamente iniciando em 2014, uma crise econômica muito forte, onde as pessoas perderam seus empregos, né? Receberam suas indenizações, foram para o seguro-desemprego, só que chega um momento que você não tem mais renda, né? Então muita gente pegou o pouco que tinha e recorreu à informalidade. A verdade, Osmar, é que ninguém recorre à informalidade porque quer, só vai por necessidade. Todo mundo quer ter sua carteira assinada, receber os seus direitos trabalhistas, né? Trabalhar, ter o seu patrão, né? Ou então ser o dono do seu próprio negócio. Quando você não pode ser o dono do próprio negócio, aí você vende os seus serviços. Batalha para sobreviver. Isso. O que aconteceu com a população de Volta Redonda é que boa parcela recorreu à informalidade para poder continuar se mantendo e mantendo a sua família. E à época eu acho que não houve um bom senso, uma compreensão. A perseguição, a fiscalização, a atuação da Guarda Municipal e da fiscalização da Prefeitura de Volta Redonda foi muito forte, né? As pessoas tinham suas mercadorias apreendidas, os seus meios de trabalho apreendidos, e para ter isso de volta, tinham que pagar uma multa que não era barata, e muitos deles tinham feito investimento daquele pouco que tinha, do pouco que restava ainda para poder tentar sobreviver. Nós começamos a trabalhar a busca de uma legislação, consegui detectar que na lei orgânica do município já existia uma abertura para se regulamentar, porém nunca haviam se movimentado nesse sentido, né? E eu comecei a buscar modelos de legislação que pudessem ser encaixados à nossa realidade, de forma que eu não criasse uma lei com vício de iniciativa, ou seja, que ela não fosse inconstitucional. A esfera legiferante do vereador ela é muito estreita. Qualquer coisa que você faça que venha ingerir no Poder Executivo é considerado inconstitucional. Verdade. E o Tribunal de Justiça derruba uma lei, um trabalho que a gente constrói. E eu consegui, cara, construindo, com a ajuda de alguns amigos e parceiros, vereadores de outro município, encontrar na capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, município de Porto Alegre, e no município de Gravataí, que é uma cidade vizinha, uma lei que é usada nos dois municípios e que tem dado certo, totalmente constitucional e que tem dado certo. Então eu fui fazer uma visita, né? Trouxe o modelo de legislação, vi isso na prática, realmente é uma coisa extraordinária, né? Os ambulantes, cada um com o seu alvará, com o seu microempreendedor, né? Ele tem o seu MEI registrado, onde ele recolhe o seu INSS, contribui com o seu ISS. Nossa. E eles, inclusive a prefeitura deu um incentivo para todos eles, que quando você vê um vendedor ambulante cadastrado pelo município, ele está identificado. Ele tem uma roupa própria, ele tem uma camisa que o identifica como um ambulante. Né? Ele tem a carrocinha de cachorro-quente, a sua pipoca, o seu churrasquinho, é dele. Aquilo ali é uma coisa, às vezes, até artesanal, uma coisa feita pelo próprio, né? Mas ele tem uma roupa de identificação, ele tem um colete, ele tem uma camisa que o identifica como um vendedor ambulante devidamente cadastrado e regularizado junto à Secretaria de Fazenda do município. E nós trouxemos esse modelo de lei, fizemos umas adequações, discutimos com a fiscalização, né, discutimos na época com a Procuradoria-Geral do município, protocolamos na Câmara Municipal e a primeira grande vitória foi o jurídico da Câmara Municipal nos dá o parecer de que a lei era constitucional. Não tinha nenhum vício de constitucionalidade, né? Então, foi votado em primeira e segunda votação na Câmara, foi a primeira lei que o prefeito Samuca Silva sancionou. Hoje tem já criado na prefeitura um grupo de trabalho, né, que vem cadastrando esses ambulantes e também regulamentando, fazendo um decreto que vai regulamentar, ele tem um prazo de 120 dias que vai dar no dia 2 de maio, 120 dias para regulamentar a lei. Como é que esse ambulante ele pode ir se cadastrar? Hoje o ambulante que já está na expectativa, né, de repente conseguir o seu alvará,
ele tem que procurar a Secretaria de Ação Comunitária no seu horário de funcionamento, né? Ele vai fazer um pré-cadastro, né? Fica localizado e ali cada, no antigo fórum, né? a Secretaria de Ação Comunitária fica no antigo fórum, no aterrado, né? Ao lado da Câmara Municipal. Então ele vai fazer um pré-cadastro dele e a Secretaria de Ação Comunitária vai fazer uma ação local para ver se ele se encaixa no perfil da lei. Do que você está falando, Dinho? Não pode o vendedor ambulante durante o dia inteiro ocupar uma vaga de estacionamento de um veículo. Só que tem gente que não usa isso no horário comercial. Por exemplo, tem churrasqueiro que ele trabalha do horário de 18 até as 22 horas. Né? Isso mesmo. Então ele já não está ocupando uma vaga que seria usada num horário comercial. Então essas coisas elas serão todas analisadas pela Secretaria de Ação Comunitária. Desculpe te interromper, você me fez lembrar agora do pessoal que vende café na manhã, na madrugada ali de volta da CSN. Eu não sei se vende ou se vende. Ainda ficam. Essas pessoas elas têm total possibilidade. Existem algumas particularidades do tipo, não dá para o cara colocar um carrinho de cachorro-quente ou de churrasquinho numa calçada onde hoje a gente briga pela mobilidade urbana. Isso. Então ele não pode atrapalhar o ir e vir de todo e qualquer cidadão, né? Verdade. Mas é uma lei que vai facilitar muito a vida daqueles que tiveram que recorrer à informalidade para sobreviver. E o mais importante é ter o seu alvará quando sofrer fiscalização, poder apresentar o seu alvará, estar com o seu INSS sendo recolhido, né? Ter aí um mínimo de garantia como trabalhador. E nesse grupo todo da prefeitura, a vigilância sanitária também está com certeza, atuante, porque né? existem pessoas que comercializam alimentos, né? E a vigilância sanitária não tem como ficar de fora dessa fiscalização para poder também dar o seu aval para a liberação do alvará. Sim, vocês podem notar que trabalho, ele não foge não. Ele corre atrás, tem buscado, foi em Rio Grande do Sul, foi em Porto Alegre, em Gravataí, para poder observar o que se faz, como se faz, e trouxe para poder oferecer para a comunidade, para a sociedade de Volta Redonda. Presidente, sinto-me honrado, mais uma vez, em ter o privilégio de recebê-lo em nossa casa, na TV Ideal, no nosso programa Bate-Papo Ideal, e deixo para você as considerações finais e torcendo para que possa voltar com novidades para a cidade de Volta Redonda, quiçá para o estado do Rio de Janeiro. Sempre que pudermos e formos convidados, Osmar, nós estaremos aqui. E eu queria finalizar deixando um convite à população de Volta Redonda. A Câmara está de portas abertas. Todas as segundas, terças e quintas, 18 horas, nós iniciamos o nosso trabalho legislativo, né? Também informar a população de Volta Redonda que nós estamos fazendo a transmissão online de nossas sessões através do site da Câmara Municipal. E compareçam, são nossos convidados, a casa é do povo, né? Nós somos representantes do povo e queremos dar satisfação ao povo. Lá, Osmar, é o lugar onde o cidadão tem condições de ver o que o prefeito tem nos mandado a ser votado e também ver o trabalho do vereador. E também queria fazer um destaque, nós determinamos agora a colocação de toda a súmula de votação da Câmara. Todo dia o cidadão de casa também, se ele quiser, ele pode entrar no site da Câmara, que ele tem um ícone lá onde tem a súmula, ele tem toda a matéria que vai ser votada. Se houver alguma coisa do interesse dele, né? De repente ele quer ir lá ver, acompanhar pessoalmente, fique à vontade, a súmula está à disposição, nós estamos procurando trabalhar com a maior transparência possível na Câmara Municipal. Perfeito, presidente. Só para um detalhe só, presidente, tem novidades por aí, vem coisa boa por aí. No próximo programa, quem sabe, nós já podemos estar falando sobre isso. Forte abraço, fiquem com Deus.